Graça e paz, povo de Deus. Mais uma madrugada, que se inicia. E mais uma vez estamos aqui para poder fazer a vontade do Pai. Mas não por força nem por resistência, mas sim por amor à obra. Porque Deus, Ele atribui a cada um dos seus filhos e filhas uma missão na obra ao qual Ele começou. Então, desde já, esse é o segundo vídeo que fala sobre batalha espiritual. Vou tentar simplificar o máximo de modo que possamos compreender. Aqui não tem nada improvisado, é tudo na direção do Espírito Santo. Pegando aqui a minha Bíblia, já deixei aberto aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 17. E diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Glória a Deus. Excelentíssimo Deus, na beleza da tua santidade, nesta madrugada chamada hoje, me coloco em tua presença, Pai. Que o Senhor cresça ou diminua, Senhor. Que eu possa estar o mais baixo possível dos seus pés. Que eu seja a poeira da sombra das tuas sandálias, Senhor. Porque só tu és digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. A palavra, ela é clara. Nos foi atribuídos uma autonomia, uma autoridade. Então nos foi dado o poder. De acordo com o desenvolver da palavra, nós vamos ver algumas diferenças. Ou seja, eu tenho aqui um tema que aborda sobre batalha espiritual em nível de solo. Então, quando a palavra do Senhor diz aqui no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 até o 18, ele diz para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus, quando criou o homem e a mulher, no livro de Gênesis, ele criou primeiro o homem, e ali ele formou e soprou-lhe o fôlego da vida. E segundo a sua imagem e semelhança, como diz a própria palavra. E a partir desse momento, o homem ele tem uma responsabilidade muito grande, que é simplesmente cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Mas aqui em batalha a nível de solo, foi dada uma ordem aos profetas, foi dada uma ordem para que pregasse o evangelho. Quando você aceita Jesus na sua vida, quando você reconhece que Jesus é o único
e suficiente Salvador, aquele que deu a sua vida por você e por mim, e que ao terceiro dia ele ressuscitou, é porque nós cremos. Jesus, ele foi 100% homem, e ele é 100% Deus também. O poder é incalculável, porque ele é o poder. Então por aí você já vê uma diferença daquele que é o poder e daquele que tem o poder. Jesus, ele não perde o seu poder. Deus não perde o seu poder. E o Espírito Santo se manifesta na sua e na minha vida na medida que você se dedica, na medida que você busca. E consequentemente há um feedback, vamos dizer assim. Porque quando você procura algo, nem sempre é porque esse algo está perdido. Porque a sua busca, na maioria das vezes, é por conhecimento, é por sabedoria. Mas você precisa analisar a fonte. Ou seja, a batalha a nível de solo, eu tenho aqui um pequeno texto que diz assim, ó: este é o ministério que chamamos de libertação. É o mais comum e é o que mais vemos no nosso dia a dia, como diz aqui em Marcos. Jesus deu esta missão aos seus discípulos. Ou seja, nós somos discípulos de Jesus. Você, servo do Deus Altíssimo, você, serva do Deus Altíssimo, nós temos uma missão que é de levar a mensagem de libertação, a mensagem da salvação da alma. Essa é a nossa missão. Nos foi atribuído. E o que é que você tem feito com essa missão que lhe foi dado? Ou seja, o primeiro confronto real com as obras das trevas, e diz que Deus tem levantado muitos ministérios de libertação. O ministério de libertação não recebe opção. Ou seja, cristãos de várias confissões, tá? De várias confissões, de várias fé, aceitam sem problema algum o seu chamado e a sua responsabilidade. Por isso é que tem havido grande progresso na área no nosso ministério, ao qual nos foi atribuído essa missão. Ou seja, no versículo 16 do capítulo 16 de Marcos, diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São duas situações. Uma, se você for batizado e não tiver fé e não crer no batismo, você só tomou um banho, só deu um mergulho na água. Quando você é batizado, você precisa ter certeza, você precisa crer que realmente a velha criatura ficou imergida, ficou no fundo, ficou mergulhada no abismo. Isso não quer dizer que você vai esquecer, porque o nosso espinho são as nossas falhas, o nosso pecado. Nós já temos o pecado natural, mas aí veio a misericórdia de Deus, pela graça ao qual nos foi concedida esse favor, sem merecer esse favor, nós fomos libertos. E aí começa um novo processo na vida da humanidade. Deus, ele fez
a toda criatura que existe. E aí vem o processo de libertação. De tudo que você viveu, de onde Deus tirou você. Isso tudo já é gerado aí o seu testemunho. E na medida que você aceita o seu chamado, que você entende o peso da sua responsabilidade, você começa a ter perseguições. E essa perseguição, na maioria das vezes, começa dentro da nossa própria casa. Primeiro, por uma questão de intimidade. A família, ela conhece a sua história, ela cresceu com você, conhece o seu passado. E quando há uma transformação repentina, porque é de uma hora para outra que quando nós entendemos o poder de Deus sobre a nossa vida, essa mudança ela é no estalar de dedos também. E na maioria das vezes não nos são dado credibilidade. E aí começa a sua primeira batalha a nível de solo, no universo espiritual. Porque você entendeu o que é libertação. E isso é um processo que tem que ser renovado todos os dias. Quando você aceita dentro de você o Espírito Santo, reconhece que Jesus veio para que você fosse perdoado e liberto, e você decide obedecer à vontade do Pai, começam as perseguições. Mas a fonte que você se alimenta, a fonte ao qual você bebe água, é daquela fonte que você não sentirá mais sede. O alimento, o nosso corpo físico, ele se mantém pelos alimentos. Mas quando a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, é porque nós temos que buscar sem cessar, orar de uma forma como se o amanhã não fosse existir. Porque o adversário de nossas almas, ele não se cansa. Ele fica em derredor. E para você manter os anjos ao seu redor, você tem que estar numa condição de obediência, ainda que já há uma graça sobre a sua vida, ainda que a graça esteja sobre a sua vida. Amém? Paulo fala que a nossa luta não é segundo a carne, e diz que as armas que temos para lutar também não são porque as fortalezas contra as quais lutamos quer dizer que o argumento falso, do fruto da imaginação, da lógica, ele atrapalha o seu desenvolvimento pela visão espiritual. Então, se você entender a importância do que é estar em comunhão, do que é estar sempre buscando em Deus o renovo, o fortalecimento, a vida de renúncia. Deus separou o homem, separou a mulher e uniu. Então você tem a sua companheira tem o seu companheiro, o casal está ali, tem a família constituída. E a sua primeira missão é manter a sua família. É você ser exemplo para a sua própria família. E a partir daí, mediante as perseguições que você vai sofrendo,
A sua resposta, ela vem diretamente do trono de Deus. E muitas vezes somos interpretados como loucos. Mas na medida que você for resistindo às perseguições, Deus ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai abrindo porta onde não tem porta. E quando ele abre a porta, ninguém mais fecha. Porque ele é o poder. Amém? Em algum momento na sua vida você precisou muito desse Deus. Em algum momento na sua vida você clamou muito por Jesus Cristo. Ele atendeu o seu pedido. As promessas que você fez e que você não conseguiu cumprir. Não permita que o inimigo de alguma forma tente setar a sua mente. Porque a função dele é mentir, a função dele é matar, roubar e destruir. E às vezes nós ficamos constrangidos com a gente mesmo. Porque quando nós não conseguimos cumprir algo que prometemos a Deus, nós pecamos. Mas Jesus Cristo, que é o nosso advogado, ele intercede por nós. Então você volta lá, se conserta, renova o seu altar. E às vezes você fala, poxa, eu vou numa determinada igreja, XYZ. Eu vejo coisas que você não está ali para julgar, você não está ali para apontar. Você está ali para fazer a diferença. Porque você é luz. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Então se você sentiu algo, o Espírito Santo revelou algo para você, entrega para Ele. Peça a Ele força, sabedoria, discernimento. Não importa que situação seja. Porque o Deus ao qual nós servimos, Ele dá ordem aos anjos ao seu respeito e a meu respeito. Ele levanta príncipes e reis. Mas também Ele tira do trono e coloca um dos deles ali. Porque o Deus ao qual nós servimos, Ele procura verdadeiros adoradores. E as bênçãos que Ele derrama sobre a sua vida. Lembra que quando em algumas situações, de repente você pediu algo a Deus e você fez uma promessa e você não cumpriu. De repente você está passando por um novo processo de luta na sua vida e não entende o porquê. Deus, Ele não é um Deus. Deus não é ruim, Deus é justo, Deus é justiça. A fatura do pecado, ela chega para qualquer um. Ela chega para você, ela chega para mim. Deus não é um Deus que passa a mão na cabeça de ninguém. Então nós devemos vigiar com o que pensamos, com o que processamos e externamos através de palavras. Porque a morte, ela tem várias características. E uma das piores é a morte em vida. É a morte em vida. Porque nós vivemos e nessa vida nós temos a oportunidade de garantir a salvação da nossa alma. E quando desperdiçamos essa oportunidade e perdemos a vida propriamente dita, nós perdemos a salvação da nossa alma.
Então esse é o momento de você se arrepender, esse é o momento de você se fortalecer, esse é o momento de você olhar em sua volta e de repente você fala, mas eu não tenho nada, não sei nem por onde começar. Começa se arrependendo, começa reconhecendo que você errou, começa reconhecendo que você é dependente de Deus, começa reconhecendo que você sem Ele você não é absolutamente nada. Começa reconhecendo e entendendo que essa quantia de dinheiro que você tem, que o ouro e a prata, que é a sua empresa, não significa nada se você não tiver Deus na sua vida. Começa reconhecendo que não é pagando mal com o mal que você vai agradar o coração de Deus. Porque tudo que você faz, tem um anjo aí do seu lado agora anotando, registrando cada letra, cada situação. Ainda que você esteja numa situação de extrema miséria, mas se você crer, Deus muda esse quadro, sopra esse vento a seu favor, muda a sua história. Porque o seu nome está escrito no livro da vida e com tinta de sangue e pelo sangue do Cordeiro. Então você creia, invista, faça bom uso da autoridade que foi dada sobre a sua vida. Lhe foi dado poder, lhe foi dada autonomia no mundo espiritual. E as batalhas a nível de mundo espiritual e a nível de solo, que é o nosso mundo físico, Deus já te tirou de situações que você de repente falou, meu Deus, agora é o meu fim. Mas Ele mudou essa história. E agora você precisa pegar essa história. Você precisa reconhecer. Você precisa testemunhar, dar o seu testemunho. Porque o que Ele colocou nas suas mãos não é para você reter, é para você passar adiante. Imagina se Jesus Cristo, Ele retesse toda a sabedoria. Mas não, Ele preparou ali os discípulos. E depois Ele deu a ordem, ide. E o que é que você está fazendo com os dons, com os talentos que Ele te deu? Olha para a sua situação. Será que é exatamente isso que Deus quer para a sua vida? Será que é exatamente assim que Ele quer ver você? Você acha que Deus ele se alegra com a sua tristeza? Não, claro que não. Ele tem o melhor para te dar, Ele tem o melhor para a sua vida. Você precisa levantar a sua cabeça. Você precisa reerguer. Sabe para quê? Porque você precisa lutar pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua irmã, pela sua família, pelo seu neto, por todos, pelos seus amigos, pelos seus sonhos. Porque o primeiro passo para a prosperidade começa em servir e obedecer a Deus. Porque quando você cresce dentro de você, quando você cresce no mundo espiritual, na presença do Senhor, Ele vai enviar os recursos necessários, te dando capacidade para administrar, mas é para você cuidar também de outras pessoas. O que nós temos não é nosso. Estamos aqui de passagem, estamos aqui por um tempo, até quando Deus permitir. Muitos fazem a obra do Senhor. Hoje estamos vivendo uma realidade onde as pessoas querem mostrar as suas obras, querem tomar a frente de Deus. O bem que você faz hoje é para a honra e glória do Senhor. A palavra diz: o que uma mão der, que a outra não veja.
Não queira a glória de Deus para si próprio. Porque se você continuar agindo dessa forma, para Deus você está de mãos vazias. Fica no anonimato. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Porque quem vai te exaltar é Deus. Não exalte a si próprio. Não se exalte por conta própria. Deixa que Deus faça, porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é agradável. Tudo que Ele faz. E aí sim você vai glorificar o nome desse Deus Altíssimo. Então, se hoje você tem essa enfermidade ou outra enfermidade, não importa qual seja, tenha fé. Nós sabemos que essa questão desse vírus maldito, esse vírus amaldiçoado, porque é um vírus amaldiçoado. Eu creio que já existe a cura. Mas o sistema covarde tem se prevalecido da situação para poder fazer campanha política. Enquanto nós temos governantes que lutam para o povo e pelo povo, nós temos a maioria que tem matado a população. E essa é uma das mortes em vida. O pecado da omissão. Eu não estou aqui para defender política. Mas o Deus ao qual nós servimos, Ele diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Então vamos orar. Porque nós devemos orar pela nossa pátria. E ao Deus, nós devemos prestar conta dos nossos feitos. Ao Deus ao qual nós servimos. Então não desanime. Dobra o teu joelho. Peça ao Senhor para renovar as suas forças. Se você não está aguentando, peça ajuda. Desça um pouco do salto. Não importa se você é pastor, se você é apóstolo, se você... Não importa. Deus fez servo e serva. A nossa missão é servir. É não atrair os holofotes para nós mesmos. Devemos ter humildade. Prestar mais atenção nos pequenos, os pequeninos da obra do Senhor. As crianças têm se levantado como profetas da obra de Deus. Porque os adultos têm envergonhado o Evangelho de Deus. O Evangelho ao qual Deus enviou o seu Filho para morrer por você e por mim. Eu tenho observado crianças com autoridade no mundo espiritual. Motivo de muito orgulho. Jesus, quando criança, ele já pregava, ele já ensinava. Mas e você? Até quando você vai ficar nos bastidores do mundo espiritual? Até quando você vai ficar só se alimentando das gorduras e se agasalhando das lãs? Com certeza tem alguém dentro da sua casa, com certeza tem alguém dentro da sua igreja que precisa de ajuda. Com certeza tem alguém desesperado, seja um medicamento. Você pode ter fé do tamanho de um grão de uma mostarda, como diz a palavra. Basta essa fé. Mas se você buscar, você consegue muito mais. Agora, meu irmão, agora minha irmã, eu digo para vocês, em nome de Jesus Cristo, se
seja fiel, seja verdadeiro. É como eu falei, Deus é justiça, Deus ele é justo. As coisas que vocês estão alcançando, que aos seus olhos são coisas grandiosas, é permissão de Deus. É resposta de sacrifício, oração, jejum, santidade, lealdade, respeito, amor ao próximo, mas principalmente fidelidade a Deus. Mas não caia na ilusão de mentir, não caia na ilusão de cumprir com a verdade. Porque quando você omite, você abriu uma brecha. O inimigo ele entra como seu advogado. Jesus, ele já foi constituído por Deus como nosso advogado. Mas se você não vigiar, quem vai ser seu advogado é o adversário de nossas almas. E tendo ele como advogado, não tem calça-canha. Que o Senhor Deus, Jeová, abençoe a todos. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi dita, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor. Renova nesse momento teus filhos e filhas, meu Pai, essa mãe que chora. Visita os presídios, os hospitais. Visita, Senhor, o nosso presidente, os governantes, Senhor, comprometidos com a verdade. Os ministros da Tua palavra, Senhor. Visita os casamentos, as crianças. Eu te peço, meu Pai, aquele que está caído, que seja renovado e se ponha de pé, Senhor. Senhor, aquele que tem buscado com amor, com verdade, manifesta o Teu poder na vida dessas pessoas, meu Pai. Renova a esperança, renova o amor, renova, Senhor. Muda esse quadro, sopra esse vento a favor, meu Pai. Essa senhora, esse senhor, esses idosos que se encontram nos asilos, nos presídios, meu Pai, a mãe que chora porque o filho foi preso injustamente. Aqueles que foram presos porque cometeram algum delito, algum crime, meu Pai. Tudo há um propósito, Senhor. Visita, Senhor, cada filho, cada filha. Visita, Senhor, todos os pontos de pregação, as igrejas, Senhor, as igrejas que se encontram em redes sociais, levando o Teu evangelho, pregando a Tua palavra de verdade, de justiça, meu Pai. Em nome de Jesus, visita cada empresário, Senhor, que tem investido para ajudar as pessoas que não têm condições, Senhor, de se manter, de se sustentar, Senhor. Visita, meu Pai, essa jovem, essa mulher que tem achado que o recurso dela está em se prostituir, meu Pai. Senhor, corta em nome de Jesus Cristo esse espírito de prostituição, esse espírito enganador, meu Pai, para que eles possam se render diante de Ti, que o Senhor dará a solução que eles buscam, meu Pai. Visita, meu Pai, esse homem, essa mulher, esse casal que se encontra separado, esse casal, Senhor, que por algum motivo não se perdoaram, Senhor. Venha colocar tudo em ordem, meu Pai. Visita essa família que não tem o alimento nesse momento, que se encontra acamado, esse idoso, essa ferida, esse câncer, Senhor, essa úlcera, meu Pai. Visita, meu Pai, esse povo que se encontra nos hospitais fazendo diálise. Senhor, toda a enfermidade, todo vírus, meu Pai, em nome de Jesus, está queimado pelo poder do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Que as pessoas possam se voltar para a Tua presença e clamar, Senhor, porque o Teu nome é poder, meu Pai.
Em nome de Jesus eu profetizo a cura e a libertação e o renovo na vida, Senhor, da tua igreja, do teu povo, de todas as famílias, meu Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, e Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.